Bom, eu escuto os relatos das pessoas que escrevem para este canal há muito tempo, e por isso eu resolvi contar o meu. Sempre gostei de ouvir os relatos da elite oculta, lobisomens, OVNIs, fantasmas, etc. Bem, eu gosto bastante de filmes de terror, mas não sou um cara medroso. Eu sou um cara comum e hoje casado e pai de família. Sou casado há pouco mais de 11 anos, tenho 2 filhos e a minha mais velha que também tem 11 anos. E o meu mais novo que tem 6 anos de idade. Bem, eu tenho problemas com insônia desde os 15 anos e costumo ficar assistindo TV até tarde da noite. Certo dia, quando cheguei do trabalho cansado, a minha filha, naquela época, tinha poucos meses de idade e ainda morávamos na casa dos meus pais. Era uma casa separada, porém dentro do mesmo terreno. Bom, quando cheguei um pouco tarde da noite, pois costumava ficar junto com meu pai, que é comerciante noturno, eu tomei um banho, beijei a minha filha, esposa, e fui assistir TV. E como naquele dia não estava passando nada de bom, e a porcaria da minha insônia estava horrível, eu resolvi desligar a TV e ficar deitado no escuro, pensando besteiras, para ver se o sono chegava. Passado algum tempo, eu senti os meus olhos pesados e pensei: que bom, agora é que eu vou conseguir dormir. E quando estava quase cochilando, eu senti como se algo batesse em mim. Como um vento forte, sei lá. Fiquei paralisado na cama, quase sem poder respirar direito. Eu tentei me mover para ver se acordava a minha esposa e nada. E de repente, eu consegui ver uma figura passando próximo à nossa cama e seguindo em direção ao berço da minha filha. Entrei em desespero e tentava a todo custo fazer algo, mas o que me segurava era muito forte. A coisa era baixa, não tinha mais do que 1,50 m, e ela ficou na frente do berço. E como a casa só tinha 3 cômodos, o berço ficava dentro do nosso quarto. E foi quando aquela criatura fez menção de pegar a minha filha que começou a chorar. O mais impressionante é que a minha esposa não acordava de jeito nenhum, visto que ela tem um sono bem leve. Então, eu não sei como arranjei forças para me libertar e automaticamente eu acendi a luz e foi aí que a criatura desapareceu. A minha filha ficou assustada e foi somente aí que a minha esposa acordou. Perguntou o que havia acontecido e eu falei tudo. Então, ela disse que foi a minha mania de ficar até tarde da noite assistindo filmes de terror, mas naquele dia eu não tinha assistido nenhum filme. E o que quer dizer da minha filha assustada, que só dormiu no meu colo? Quando eu colocava ela no berço, ela acordava e começava a chorar. E naquela noite, ela dormiu entre nós. Eu passei a noite acordado no escuro, esperando a tal coisa voltar. Peguei uma faca na cozinha e coloquei próximo à minha mão. O mais impressionante é que após uns 5 ou 6 anos, nós já havíamos mudado de casa e de bairro. É onde estamos morando atualmente. Em um certo dia, a minha filha estava desenhando na sala. E foi quando ela veio me mostrar um desenho que tinha acabado de fazer. E para o meu espanto, o desenho retratava o que tinha ocorrido há anos atrás. Mas como ela pode se lembrar de um fato que ela tinha apenas meses de idade? E aquela criatura que ela havia desenhado, e mesmo que pelos traços de uma criança, era muito parecida com a criatura que eu tinha visto. Eu lembro que ela falou que tinha visto a cena em um sonho dela. Ela não soube me informar quando foi o sonho. Só disse que se lembrou de repente.
Bem, após pesquisas, eu descobri que aquela criatura se chama pisadeira e que ela é a responsável pela paralisia do sono. Boa noite. O que contarei neste relato realmente aconteceu, mas de fato não é tão assustador, porém é muito estranho. Em meados dos anos 90, a minha madrinha acabava de comprar um VW Passat. Era um carro lindo e chegava a brilhar. E numa noite de sexta-feira, cerca de uma semana antes de se casar com o meu tio, ambos saíram para curtir a noite como qualquer casal feliz. Enquanto isso, o meu pai estava em casa vendo filme, já depois da meia-noite, e a minha mãe estava no quarto dormindo. Ele sempre lembra dessa história e sempre se arrepia ao contar. E segundo contou, ele não conseguia dormir de jeito nenhum, estava inquieto e decidiu então ficar na sala vendo o filme. Porém, começou o primeiro fato estranho. Ele, ao invés de trocar de roupa e ficar de pijama ou algum short velho de futebol e afins, uma vez que ele estava em casa e já era de madrugada, bem, ele se arrumou como se fosse sair de casa. Vestiu camisa de sair, bermuda, sapato e ficou sentado no sofá inquieto vendo TV. E foi então que ele foi surpreendido pelo irmão do meu tio, que estava com a minha tia tocando a campainha. E segundo meu pai, quando ele foi atender, ele nem deu boa noite. Já saiu perguntando como estava o estado de saúde deles e em que hospital eles estavam internados, pois segundo ele viu o acidente passando como um filme na sua frente. Viu o carro batendo no poste e os dois, que eram meu tio e a minha tia, apagando dentro do carro. E sendo que o meu pai estava em casa e ninguém havia falado nada para ele, o irmão do meu tio havia ido lá justamente para contar a notícia para o meu pai. Eu acredito bastante nessas coisas de sentir e ter premonições. E essa história até hoje é contada pelo meu pai, e nem ele sabe como adivinhou que ambos haviam batido e capotado o carro. Boa noite. Olá, o meu nome é Bruno, e o relato que eu vou contar aconteceu comigo há alguns anos. Eu morava na casa do meu ex-padrasto na época. Era noite de lua cheia, e eu creio que era por volta de 3h30 da madrugada. E para quem sabe, essa é a hora do demônio. Eu acordei para ir ao banheiro, e estava muito escuro e silencioso, e por isso eu andei de bruços para não acordar ninguém. E para chegar no banheiro naquela casa, tem que se passar pela cozinha, pois o banheiro fica do lado da mesma. Eu passei pela cozinha sem acender nenhuma luz, e quando cheguei na cozinha, depois de atravessar o corredor onde ficam os quartos, estava a maior escuridão. Então, o meu coração bateu a mil, depois de ver aquela cena. Havia uma sombra ao lado da pia e parecia ser um cara com um sobretudo e um chapéu negro. Eu não sei como corri tão rápido na minha vida. E então entrei para o meu quarto e escondi embaixo das cobertas. Mas o pior
foi que eu esqueci a porta do meu quarto aberta. Eu levantei a parte do cobertor em que estava a minha cabeça e olhei para a porta do quarto. E um vulto passou de um lado para o outro no corredor. Eu me levantei na maior velocidade e fechei a porta. E depois me escondi nos cobertores de novo. Então eu ouvi o barulho da porta abrir e foi aí que eu gelei. Fiquei ali e acabei dormindo. E no dia seguinte eu perguntei para a minha mãe se ela havia ido à cozinha durante a noite. Obviamente ela disse que não, pois ela não costuma levantar de noite porque tem um sono pesado. Perguntei a mesma coisa para o meu padrasto e para a minha irmã. E ninguém confirmou a presença na cozinha naquela noite. E foi assim que eu me perguntei o que seria aquela sombra daquele homem de sobretudo e daquele enorme sombreiro na cabeça. Desde então, eu não tive muitas experiências com o plano astral, além de uma noite em que eu ouvi batidas na parede. Bem, mas eu fiquei com essa dúvida até hoje, pois ainda eu não sei o que era aquela sombra. Eu sei que não foi a minha imaginação e nem a minha cabeça que criou aquela cena, pois eu nunca tive nenhum problema crônico ou mental desse tipo. E além do mais, depois de várias pesquisas na internet, eu descobri que várias pessoas em todos os cantos do mundo também vê esse espectro de sobretudo e chapéu negro. Bem, mas a verdade é que só Deus sabe o que era aquilo. Mas depois daquela noite, eu descobri a realidade. E que não estamos sozinhos nesse mundo. Boa noite.